Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente. É muito bom estarmos mais uma vez conectados e podermos ter mais uma live do Ministério Integre, os jovens da IBNU. E hoje estou aqui com duas presenças muito especiais. O Tiago, pastor Tiago Abdala, que vai nos trazer a reflexão e depois também vai responder as nossas perguntas. E o Guilherme, líder também dos jovens aqui da IBNU. Sejam bem-vindos. Uma boa noite para vocês. Tudo bom, Thiago? Tudo bom contigo? Tudo certo, Julian. Prazer estar com vocês aqui. Obrigadão pelo convite. Como é que tá, Guilherme? Tudo bem contigo? Graças a Deus, pessoal, todo mundo bem-vindo aí. Acredito que o tema que a gente vai tratar vai ser de muita relevância aí para a gente pensar junto sobre isso hoje. É isso mesmo. E olha que o Thiago é pastor, o Thiago participou aí da tradução, né, revisão e tradução de Bíblia. O Thiago é um cara super capacitado, ele vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, vai se apresentar um pouquinho. Ele é pastor aí na Zona Norte, em São Paulo, marido, pai. Então, Thiago, se apresenta um pouquinho para o pessoal te conhecer. Eu te conheço há bastante tempo, afinal a gente estudou junto, a gente tem aí já um relacionamento de bastante tempo, mas deixa o pessoal te conhecer um pouquinho. Joia, Julian. Realmente, a gente se conhece acho que desde 2002 ou 2003, né? Você entrou na nossa turma acho que no segundo ano. Não, Um bom 2002. tempo. 2002 mesmo. Joia, então foi 2002 que a gente se conheceu. A gente está um bom tempo caminhando juntos aí, já estive com o Julian, com a família no litoral algumas vezes, participando lá do seminário. Sou pastor aqui da Igreja Batista Nova Esperança, que fica na zona norte de São Paulo. E dou aula em alguns seminários, dou aula no Palavra da Vida, dou aula também no Seminário Servo de Cristo. Como o Dilean falou, também participei da NVT, da tradução da NVT, na parte do Antigo Testamento. E sou pai da Fabiana, sou pai não, né? Sou marido da Fabiana, pai da Catarina e da Beatriz, né? A nossa filhinha mais velha, a Catarina, está com 4 anos, vai fazer 5, e a Bia está com 2, fez 2 agora em junho, e a Fabi, minha esposa, estamos juntos aí, casados já há 7 anos, indo para 8, no comecinho de 2021. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória. Muito legal, muito bom conhecer, muito bom o pessoal poder te conhecer também, Thiago. E é muito bom ter você aqui com a gente para tratar desse tema, que é um tema bastante polêmico, bastante interessante. E o que a gente quer conversar hoje? Principalmente a gente quer falar um pouquinho sobre a política e dar diretrizes, né, direcionamento para os jovens de como interagir e como conversar sobre esse tema. Porque geralmente quando a gente começa a falar sobre isso aí, já vem, né? E espero que não tenha ainda no chat ainda aí. Não, eu sou a favor desse, eu sou a favor daquele. Não, eu tomo cloroquina, não tomo cloroquina. E já começa discussões, já começam brigas polarizadas sobre várias coisas e nem sempre se é pensado, mas o que a Bíblia ela nos diz? Como é que são as diretrizes bíblicas para pensarmos a respeito desse assunto da política? E eu creio que dentro disso que a gente vai hoje pensar. E, Tiago, a Bíblia fala sobre esses assuntos e a Bíblia pode nos orientar em relação a isso, até mesmo para a gente não ficar polarizado e nem apolitizado, mas a gente ficar totalmente conectado naquilo que Deus realmente quer nos ensinar. E como então você pode nos orientar e como você pode nos dar essa direção de como a Bíblia nos dá esse norte sobre esse assunto? Joia, quando a gente pensa em política, a gente já imagina as ideologias, né? Ou a gente está acostumado com aquela exposição dos vários espectros dentro do pensamento político, da reflexão política. E hoje eu queria pensar um pouquinho mais, a partir das escrituras, como refletir sobre política. Eu acho que eu vou compartilhar, eu tenho um PowerPoint aqui. Posso já compartilhar, Juliano, para a gente começar o bate-papo? Pode compartilhar. Posso, tá. Então, deixa eu ver aqui o Tim, eu estou me familiarizando com o Tim. Eu posso compartilhar tanto a minha tela quanto uma das janelas, né? Deixa eu compartilhar aqui. Isso mesmo. Tem aí o botãozinho de apresentar agora, aí é só compartilhar. Tá, beleza. Então, vocês estão aparecendo aqui na minha tela. Estão vendo o PowerPoint? Está dando para ver, não? Sim, dando para ver sim. Joia.
Eu não estou vendo vocês, eu tô acostumado com o Zoom, que eu vejo a galera aqui, pelo menos do lado, mas vocês estão conseguindo acompanhar o PowerPoint agora maximizado aqui, né, sobre cristianismo e política? Estamos sim. Jóia. Se tiver alguma interrupção no áudio ou algum problema de conexão, vocês me dão um toque, tá bom? Tá bom, pode ir de boa. Jóia. Então, vamos pensar um pouquinho sobre cristianismo e política, e algumas ideias comuns quando a gente trata desse tema são essas que vocês têm aí projetadas no PowerPoint, né? Uma delas, bastante comum, é de que, por exemplo, política, religião e futebol não se discutem. Você geralmente é aconselhado, ou pelo menos há um tempo atrás era muito comum, você está conhecendo alguém, está conversando com uma pessoa, e você nunca viu essa pessoa na vida, um dos conselhos que você ouve de alguém que é mais velho é, olha, nunca converse sobre política, religião e futebol com alguém que você nunca conheceu antes, você não sabe que time ele torce, você não sabe de que religião ele faz parte, você não sabe para que partido político ele torce, né, ou defende. É muito comum quem faz aula de inglês, por exemplo, ouvir que na small talk, né, naquela conversa inicial, você tem que sempre evitar falar sobre política ou falar sobre religião. Então, isso é muito comum até mesmo. Eu estava batendo um papo um dia desses com um médico, e ele falou para mim, olha, quer saber de um negócio? Né? Eu não vou me importar com política, não quero saber de política, eu vou cuidar da minha vida, porque eu sei que, ou porque eu acho que é impossível ter qualquer tipo de mudança significativa na política. O importante mesmo é me preocupar com as minhas coisas e deixar as coisas da política andarem por si próprias. Um outro conceito muito comum é de que política é algo sujo e que o cristão não deve se envolver com a política. Talvez, ultimamente, essa ideia tem diminuído, as pessoas têm visto a política de um modo um pouco mais positivo, ou pelo menos tentado se engajar mais na política, mas é muito comum, ou era pelo menos, ouvir de que política é algo sujo, afinal de contas, quantos casos de corrupção a gente já não conhece, né, ligados à política, toda hora está estourando algum caso novo. Essa semana nós vimos vários casos aí associados a políticos, deputados, até mesmo pastores ligados à política sob suspeita. Então, é muito comum ouvir esse tipo de ideia, ouvir esse tipo de comentário de que política é algo sujo e que o cristão deve evitar política de modo completo. Eu tenho um amigo meu que se envolveu um pouco mais com política numa cidade do interior de São Paulo, e um conselho que ele ouvia muitas vezes do pessoal de mais idade da igreja dele é: meu filho, não se envolva com isso, né? Política não é coisa para cristão. Cristão tem que evitar a política porque ela é, por natureza, algo sujo. Então, essa ideia ainda ecoa nos nossos dias, embora ela esteja diminuindo porque mais cristãos estão interessados em participar, em se envolver com a política. Embora nem sempre os cristãos sejam bons testemunhos de políticos, talvez você já se deparou com muita gente que alega ser cristão, alega ser evangélico, mas que no seu papel como homem público ou mulher pública acaba dando mau testemunho. Uma outra ideia comum sobre política que é uma ideia equivocada é aquela ideia de que irmão vota irmão, né? Ou que nós precisamos de representantes de nossa denominação na política. Eu lembro de um tempo atrás, quando eu estava começando o meu trabalho pastoral aqui na Igreja Batista Nova Esperança, e um pastor da cidade de São Paulo chegou para mim e falou: olha, pede lá para o pessoal da tua igreja votar em mim, né? Orienta o pessoal a votar em mim e tal, porque a gente precisa de um representante da nossa denominação na política, né? A igreja tal tem tal representante, a igreja X tem um representante Y, e nós precisamos também ter representantes da nossa denominação na política. Então, essa ideia é muito comum em vários meios, em várias denominações, e na nossa denominação também não é diferente. Essa ideia de que, olha, você deve votar em irmão, né? Você deve votar em alguém que tem a mesma fé que você. Você não avalia o candidato pela qualidade política, pela capacidade de homem público ou mulher pública que essa pessoa tem, mas você simplesmente vota porque ele afirma ter a mesma fé que você tem. Então, é comum também a gente se deparar com situações assim. Uma outra
ideia comum, a última aí que eu listei, é que os cristãos devem assumir o poder político para alcançar o país com o evangelho, né? Como se o evangelho fosse penetrar nos corações e fosse transformar vidas por meio do alcance do poder político dos evangélicos ou de candidatos evangélicos ou da liderança evangélica no nosso país. A gente sabe que não é assim que funciona, a gente sabe que na Bíblia o evangelho é sempre apresentado aos homens e eles devem tomar uma decisão diante dessa pregação, dessa proclamação do evangelho e jamais algo imposto sobre as pessoas. Mas esse tipo de pensamento também rola por aí. E eu creio que essas ideias comuns sobre políticas estão associadas pelo menos a dois aspectos negativos que nós vemos na política brasileira. Então, um desses aspectos é a ideia do poder pelo poder, né? Então, eu preciso exercer um poder político para dominar sobre outras pessoas ou para fazer valer a minha vontade, o meu desejo sobre outros. No Paraíso Perdido, do Milton, ele descreve Lúcifer, né, ou Satã, dependendo da tradução que você tem do Paraíso Perdido, escrito pelo John Milton, em que o diabo diz, o Satã diz, depois de se rebelar contra Deus, né, reinar é uma ambição válida, ainda que no inferno. Melhor reinar no inferno do que servir no céu. Então, muita gente olha para o poder, né, olha para o governo sobre outros como um fim em si. O importante é o exercer controle sobre outros, não importa onde. Mesmo que seja no inferno, é melhor reinar no inferno do que servir no céu. E essa perspectiva muito comum, a gente encontra em diversos lugares do nosso país, em diversas localidades em que o poder é exercido. Na verdade, ela vai na contramão daquilo que nós encontramos na Bíblia, ou da perspectiva cristã do exercício do poder ou do exercício da liderança, né? O cristão, ele não exerce poder para se sobressair sobre os demais, ou para exercer a sua vontade sobre os demais. O cristão olha para o poder como uma oportunidade de servir, como uma oportunidade de buscar o bem comum, o bem dos outros. O Charles Colson, ele que esteve envolvido aí no coração do poder norte-americano e acabou sendo preso naquele escândalo do Watergate, né? Ele participou daquele processo de espionagem que acabou levando Nixon a renunciar à presidência norte-americana. O Colson, ele vai ser preso, vai passar 7 meses na cadeia e vai experimentar uma conversão de fato, né? E ele, como alguém que esteve de dentro, né, da parte de dentro do poder, ele fala sobre esse risco, esse perigo que há no exercício do poder e como cristãos precisam ter uma mentalidade diferente. No seu artigo, ele tem um artigo escrito chamado A Ilusão do Poder. Esse artigo está naquele livro do Michael Scott Horton, chamado A Religião de Poder, né? Então, o livro Religião de Poder tem um artigo específico chamado Ilusão do Poder, que foi escrito pelo Colson, nesse livro aí editado pelo Michael Scott Horton. E ele diz o seguinte, nesse artigo que ele escreve: nada distingue mais os reinos dos homens do reino de Deus, do que suas visões diametralmente opostas sobre o exercício do poder. Um visa o controle de pessoas, o outro servir pessoas. Um promove o eu, o outro destrona o eu. Um busca prestígio e posição, o outro eleva o pobre e o desprezado. Isso não significa que o cristão não possa usar o poder, mas o cristão usa o poder com um motivo diferente, de maneiras diferentes. Não para impor sua pessoa sobre outras, mas para preservar o plano de Deus de ordem e justiça para todos. Quer dizer, então, o cristão deveria olhar, pelo menos, para o poder político, ou para qualquer outro tipo de poder ou de liderança, dessa perspectiva, da perspectiva do serviço, da perspectiva de promover o bem comum e preocupado com aqueles que são mais frágeis. Constantemente a gente percebe isso na própria descrição de Deus, né? Quando Deus é descrito como um rei, como um governante, ele é descrito como aquele que se preocupa com os mais fracos, com aqueles que muitas vezes são marginalizados na sociedade, um Deus preocupado em fazer justiça. Então, esse é um aspecto, então, negativo que a gente encontra, que é essa ideia do poder pelo poder, e a visão cristã vai na contramão desse aspecto,
que é facilmente encontrado, mas também é um outro aspecto associado à política, ao poder político, que é da política redentora, a política como meio de salvação, como meio de redenção, né? Joseph Ratzinger, o papa anterior, né, dizia que quando a política pretende ser redentora, ela promete demais. Quando pretende fazer a obra de Deus, não se torna divina, mas demoníaca. Infelizmente, há muitos cristãos que olham para a política como algo que vai nos trazer salvação, como algo que vai nos trazer redenção, e às vezes defendem determinadas ideologias quase como se fossem sinônimas da fé cristã, ou como se a fé cristã pudesse ser contida por algum tipo de ideologia política. E aí o Ratzinger nos lembra que a política jamais será redentora. Ela é útil para organizar a nossa vida em sociedade, ela é muito importante no processo da vida comum, mas ela não traz a redenção que só pode vir de Deus. E aí eu cito o Tim Keller, no seu livro Falsos Deuses, recentemente, né, uma nova edição aí publicada pela Vida Nova, em que o Tim Keller diz: quando o amor por seu povo se torna um absoluto, ele se converte em racismo. Quando o amor à igualdade se torna algo supremo, isso pode resultar em ódio e violência contra qualquer um que tenha uma vida privilegiada. É uma tendência consolidada nas sociedades humanas transformar boas causas políticas em deuses falsos. Podemos considerar nossos líderes políticos messias, ver nossa orientação política como uma doutrina de salvação e converter o nosso ativismo político em uma espécie de religião. Então, esse é um aspecto bastante comum nos nossos dias, pessoas que olham para a política ou que olham para determinado político como quase que o seu salvador, o seu redentor, ou como uma ideologia, como essa ideologia sendo o meio de salvação, né, um elemento importante para a redenção da sociedade. E essa citação do Keller nos lembra que nós podemos fazer ídolos dentro da política, que nós podemos tornar ideologias a nossa religião. E como cristãos, nós precisamos ir na contramão disso. E para isso, nós precisamos de uma visão bíblica sobre política, entender como Deus olha para o poder público ou para a liderança pública e como essa liderança emana do próprio Deus ou vem do próprio Deus, e o papel que o cristão tem de ter, então, diante dessa perspectiva de que todo o poder emana de Deus e ninguém tem poder absoluto, senão o próprio Deus. Quando a gente fala de política, as pessoas se perguntam o que é política exatamente, né? Porque às vezes a gente associa política com diversos conceitos, e é importante a gente só definir ou entender um pouquinho melhor o que é a política. Então, quando a gente pensa na organização da vida dentro de uma cidade, né, ou quando a gente pensa na administração de um grupo de pessoas, na liderança desse grupo de pessoas que buscam uma vida em comum, que buscam também o bem comum, nós estamos pensando em política, né? E as pessoas jamais vão sobreviver, muito menos prosperar, sem que haja uma organização em sua vida comunitária. É muito interessante que num dos textos de Platão, em que Sócrates está conversando com Protágoras, a capacidade política para o ser humano é dado no momento posterior à sua criação. Quer dizer, percebe-se que o ser humano não tem como prosperar em termos de comunidade humana, em termos de sociedade humana, sem a capacidade para a vida em comum ou para organizar essa vida em comum, né? E daí vem o conceito de polis, né? Polis é um agrupamento de pessoas caracterizado pelo senso de comunidade e a busca pelo bem comum. A palavrinha polis ela vai aparecer diversas vezes no Novo Testamento para se referir a cidades, né? E basicamente uma polis é um grupo de pessoas que se une, que tem um senso de comunidade e busca o bem comum, busca o bem de todos e não o bem de apenas uma parte desse todo, mas do todo, mas da totalidade. E da palavra polis, então, vem a palavrinha politeia, em português, a palavra política. Política, basicamente, envolve a organização, direção e administração da vida em comum, da vida em comunidade. É a arte da busca pelo bem comum. Então,
em vez da gente olhar para aquelas perspectivas negativas da política, né, como o poder pelo poder, ou da política como um meio de redenção, a política deveria ser vista como um instrumento importante, uma criação importante, que emana do próprio Deus, que emana do poder do próprio Deus, para a vida em comunidade, para que essa vida em comunidade seja organizada, para que ela tenha uma direção e para que ela seja corretamente administrada. E essa vida política deveria buscar o bem comum. Novamente, não o bem de uma parte da sociedade, mas o bem da sociedade como um todo. Então, quando a gente entende política da forma correta, né, aí vocês têm uma citação da Hannah Arendt, né, ligando a ideia de política com o conceito de organizar o caos, né, ou organizar o caos da sociedade. Ela diz que a política trata da convivência entre diferentes. Os homens se organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais num caos absoluto ou a partir do caos absoluto das diferenças. Então, a política tenta organizar essa vida humana que, sem uma liderança civil, sem uma liderança, essa vida humana se tornaria uma verdadeira anarquia em que cada um faria o que é mais reto aos seus próprios olhos. E a Bíblia olha para a anarquia, né, ou olha para a vida em sociedade sem uma liderança, sem um poder político, como um verdadeiro caos. Basta a gente lembrar do livro de Juízes, em que um dos ditados, que o ditado central, aliás, que aparece lá no capítulo 17, depois também vai aparecer no final do livro, no capítulo 21, é que naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos próprios olhos, né? Então, quando não há uma liderança, quando não há alguém que desenvolve essa liderança, e quando a sociedade não está direcionada para a organização da vida em comum, a tendência dessa sociedade é se autodestruir, né? Se degradar, viver como um grupo de selvagens, e não como seres humanos capazes da harmonia, capazes do relacionamento, numa vida organizada em sociedade. Então, quando nós pensamos na perspectiva bíblica da política, ou quando pensamos como cristãos a respeito da política, essa observação que o Walter Kaiser faz no livro dele, O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, ele está falando um pouco sobre política num dos capítulos desse livro, ele faz uma observação muito, muito importante, muito interessante. Ele diz que todo cristão tem dupla cidadania. É cidadão dos céus e cidadão de um Estado-nação da terra. No entanto, seria um erro negar essa dupla cidadania e declarar que somos apenas verdadeiros cidadãos dos céus, separando-nos assim o máximo possível de toda forma de envolvimento com o estado terreno. Ao contrário, quanto mais vivermos em conformidade com a nossa cidadania celestial, seremos melhores cidadãos aqui na terra. A Bíblia não ensina em passagem alguma uma atitude de isolamento de todos os aspectos do Estado-nação. Então, ser um bom cristão é também ser um bom cidadão. Ser um cristão fiel ao seu chamado envolve também a participar da vida em sociedade e trazer um impacto positivo para essa vida em sociedade, lutar pela justiça nessa vida em sociedade e também atuar como um cidadão consciente, por exemplo, quando precisamos tomar decisões sobre em quem votar, que candidatos escolher, como nós deveríamos nos manifestar diante de alguma lei que nós sabemos que vai trazer prejuízo para a nossa sociedade. O papel do cristão não é se isolar da vida pública, mas é participar dessa vida pública com a perspectiva cristã, influenciando a sociedade na direção daquilo que biblicamente é justo, daquilo que é correto e daquilo que vai trazer o bem para a sociedade como um todo, não apenas para uma fatia, né? Não apenas para o grupo dos evangélicos, mas para a sociedade como um todo. Então, como é que a gente começa a pensar a perspectiva bíblica, especificamente olhando para alguns textos sobre a política? Então, a gente olhou para aspectos negativos, nós falamos do poder pelo poder, ou da política como um meio de redenção. Quando nós pensamos, então, biblicamente sobre esse tema,
nós precisamos começar esse tema com o próprio Deus. Então, o ponto de partida do pensamento cristão a respeito da ordem política é a crença monoteísta. Né? É a perspectiva de que existe um só Deus que criou toda a terra, e ele é o governante das nações e é o Senhor ativo da história. Deus é o Deus que governa sobre tudo e sobre todos. E todo o poder político emana desse Deus, vem desse Deus. E esse Deus, então, confia essa responsabilidade a certos seres humanos para administrarem a justiça, para administrarem aquilo que é reto. Então, vamos olhar para alguns salmos que nos lembram desse papel de Deus como governante, como rei. Então, vocês têm aí 2 salmos projetados. O primeiro é o Salmo 97, versículos 1 e 2, que diz: o Senhor reina, exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Perceba, Deus é descrito nesse salmo como aquele que reina, como aquele que governa sobre todas as coisas, sobre a terra, sobre até mesmo as regiões costeiras distantes. Muitas vezes elas eram retratadas como, né, os confins da terra, e Deus então reina sobre todo mundo. E esse Deus que reina sobre todo mundo é um Deus que no seu governo exerce retidão e justiça. Esse Deus que é o grande soberano, ele exerce o seu governo por meio da justiça e da retidão que emanam do seu caráter. Ele é um Deus justo, ele é um Deus reto, e o seu governo é marcado por essa justiça. No Salmo 149, 2, você tem uma relação muito interessante que a gente encontra em outros salmos também, que é a associação entre o fato de Deus ser o Criador e também Rei. Ou seja, Deus, ele reina sobre todas as coisas porque ele fez todas as coisas. E porque ele fez todas as coisas, ele tem o direito de ser o soberano sobre tudo. Salmo 149, 2, especificamente falando de Israel, o texto diz: alegre-se Israel no seu Criador, exulte o povo de Sião no seu Rei. Aqui, no paralelismo da poesia hebraica, Criador e Rei estão relacionados. A ideia básica é que Deus, ele reina sobre Israel, ele reina sobre Sião, porque ele criou esse povo, porque ele formou esse povo. Mas o que chama mais atenção ainda na Bíblia é que Deus não apenas é rei sobre Israel, ele também é rei sobre o mundo, sobre toda a criação, porque ele também fez todas as coisas. Então veja aí o Salmo 146, nos versículos de 5 a 10, a gente observa algo bem interessante. Deus primeiro é descrito como rei nessa seção do Salmo, como criador, né? E ao final dessa sessão ele é descrito como rei. Então, primeiro ele é apresentado como criador de todas as coisas. Veja aí, a partir do versículo 5, vocês têm projetado no PowerPoint, né? Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então, Deus criou todas as coisas. Aí você tem uma descrição de como Deus atua na história, de como Deus atua na sua criação. E logo no final do Salmo, então, no versículo 10, Deus é descrito como aquele que reina para sempre. Reina de geração em geração. Então, esse Deus que é apresentado como Criador no versículo 5, ele é, no final do Salmo, descrito como Rei. Por criar e fazer todas as coisas, ele tem o direito de reinar sobre tudo. E aí é muito interessante quando a gente olha para esse meio, né, para essa parte central aí da seção que está projetada do Salmo 146, de 5 a 10, porque a atividade de Deus é basicamente a atividade do rei ideal. No antigo Oriente Próximo, o rei era descrito como aquele que cuidava dos fragilizados, dos menos favorecidos. O rei era descrito como aquele que cuidava dos órfãos e das viúvas. Esse era o rei ideal. Se você pegar, por exemplo, o prólogo do Código de Hammurabi, Hammurabi é descrito como aquele que foi colocado para fazer justiça e para impedir que o forte prejudique o mais fraco.
E veja como Deus é descrito no meio aí dessa seção do Salmo 146. Deus é aquele que defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos, liberta os presos, dá vista aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, protege o estrangeiro, sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. Ou seja, ao cuidar daqueles que são desfavorecidos, e ao fazer justiça, Deus está frustrando o propósito dos ímpios. Então, no seu governo, no seu reinado, Deus também está, de certa forma, refreando, né, ou impedindo que os ímpios realizem toda a sua maldade, realizem toda a sua perversidade e, ao mesmo tempo, promovendo justiça no seu governo. Então, a visão cristã de política começa com esse Deus que reina sobre tudo, o único que tem poder absoluto, o único que domina sobre todas as coisas, e isso fica ainda mais claro quando a gente olha para esses dois textos do livro de Daniel, Daniel 2, versículos 20 e 21, Daniel, depois de receber a revelação de Deus sobre um sonho que o rei Nabucodonosor havia tido, ninguém conseguia descobrir que sonho era esse, e Deus então revela a Daniel qual era esse sonho e qual era a sua interpretação. No capítulo 2, Daniel ora a Deus, dizendo: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece. Deus é aquele que tira governantes e estabelece governantes. Veja no capítulo 4, você tem a descrição aí de um dos sentinelas, provavelmente um ser angelical, que faz uma declaração também num sonho que Nabucodonosor tem, e nesse sonho o sentinela diz o seguinte para o rei de Babilônia: para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e põe no poder o homem mais simples. Deus é aquele que domina sobre todos os reinos. E qualquer poder que os homens tenham, qualquer poder de reino algum, procede desse Deus. É esse Deus quem estabelece os governantes. Então, ele é o soberano absoluto, todo o poder lhe pertence, e os governantes, então, exercem esse poder, que é um poder por derivação. Esse poder não emana da vontade popular em última instância, esse poder emana do próprio Deus. Então, nós deveríamos ver o poder político como um poder derivado, jamais como um poder absoluto, jamais como uma licença para o governante fazer o que ele bem entende. Em Romanos 13, é um texto muito usado para falar sobre a importância de nós nos submetermos às autoridades governamentais, porque o texto começa assim, o versículo 2 também realça a importância dessa submissão, nos lembra, além disso, que o poder dos governantes emana de Deus. E esse poder emana de Deus com um objetivo específico. Então veja aí, você tem a citação de Romanos 13, no PowerPoint, o versículo 1, depois os versículos 3 a 4, para realçar qual é esse papel dos governantes. Veja, todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Então, aqui nessa passagem, nós encontramos a função da autoridade, a função do poder civil, do poder político. Essa autoridade provém de Deus, como o versículo 1 vai indicar. Deus é quem estabelece as autoridades em última instância. Mas esse poder que é dado para a autoridade política é um poder que visa o bem dos seus liderados, é um poder que visa o bem daqueles que estão debaixo dessa liderança, debaixo dessa autoridade. Numa parte aí nos versículos 3 e 4, o texto vai dizer que a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Ela é colocada ali para enaltecer quem faz o bem, e ao mesmo tempo a autoridade humana ou autoridade política, ela tem como objetivo refrear o mal na sociedade. O ser humano
pós-queda, é um ser humano que precisa da autoridade civil. A sociedade humana pós-queda precisa de uma liderança política, e essa liderança política tem como objetivo punir quem pratica o mal. Então, quando nós olhamos para Romanos 13, nós percebemos novamente a autoridade humana vindo de Deus, e essa autoridade humana servindo para um objetivo com duas faces aí, né? Um objetivo duplo, né? Promover o bem da sociedade como um todo, enaltecer aqueles que estão fazendo esse bem, ou que estão promovendo o bem, e ao mesmo tempo punir aqueles que fazem o mal. Então a função básica do poder político é manter a justiça na sociedade, é impedir que a sociedade vá cada vez para um caos completo, né? Impedir que a sociedade caminhe para um caos de perversidade e levar então a sociedade na direção da justiça e do bem comum, daquilo que é melhor para a sociedade como um todo. Mas esse mesmo Deus que concede poder com esses dois objetivos básicos, né? Promover o bem e punir o mal, é um Deus que cobra das autoridades civis ou do poder político o exercício dessa justiça. Quer dizer, governantes não podem olhar para o seu poder como uma licença para fazer o que bem entenderem, achando que isso não terá consequência alguma. Quando nós olhamos tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento, nós vemos autoridades humanas sendo muitas vezes criticadas pelo uso indevido do poder. Quando eles deturpam o poder, ou quando eles usurpam esse poder, usam esse poder de um modo pervertido, de um modo corrupto, essas autoridades são confrontadas por isso. Por exemplo, deixa eu citar alguns textos aqui. Nós temos Deus preocupado com a economia, né? Um Deus que está preocupado em que as relações comerciais sejam justas. Então você tem aí Provérbios 11, 20 e Deuteronômio 25 falando disso, mas eu quero focalizar em alguns outros textos aqui. Então, Isaías capítulo 3, você tem uma crítica de Deus se preparando para julgar os líderes da nação de Israel por usarem de maneira errada o seu poder político. Então, Isaías capítulo 3, versículos 13 e 15, diz o seguinte: o Senhor toma o seu lugar no tribunal, levanta-se para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra as autoridades e contra os líderes do seu povo. Vocês arruinaram a vinha, e o que foi roubado dos necessitados está nas suas casas. Que pretendem vocês ao esmagarem o meu povo e ao moerem o rosto dos necessitados? Quem pergunta é o Senhor dos Exércitos. Então Deus cobra dessa liderança de Israel o fato de que eles não estão exercendo o poder da forma devida, estão prejudicando os mais fracos, estão roubando os necessitados, estão esmagando o seu povo. E Deus chama esses líderes para conversar, e Deus chama esses líderes para o juízo. E ele condena o mau uso da autoridade política, da autoridade civil. E talvez a gente possa se perguntar, bom, mas isso Deus fazia em relação a Israel, que era o seu povo. Ou seja, será que nós podemos também dizer que Deus está preocupado também com a prática da justiça ou com o exercício da justiça em todas as sociedades? Quer dizer, naquelas sociedades que não em tese, né, não estavam debaixo desse exercício direto da soberania de Deus como Israel estava. Mas quando nós olhamos para outras passagens, o que nós percebemos é que Deus está preocupado também com o exercício da justiça na Babilônia. Deus também está preocupado com o exercício da justiça, por exemplo, de um rei idumeu, de um rei que não era israelita, e essas autoridades são confrontadas por não fazerem justiça, por não cumprirem corretamente o seu papel. Então, por exemplo, você tem aí Daniel chamando a atenção de Nabucodonosor, que não era um governante israelita. Daniel chama a atenção de Nabucodonosor por não exercer justiça e diz que o juízo sobre Nabucodonosor é iminente porque esse rei não está agindo como representante político deveria agir, ou pelo menos não está exercendo a justiça que o Altíssimo esperava que ele exercesse. Então veja, Daniel 4, 24 a 27 diz: este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei meu senhor. Daniel falando aqui.
Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerás capim com os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. Veja aqui como Daniel traz para Nabucodonosor a perspectiva do governo de Deus. Deus é quem domina sobre tudo. Deus é quem exerce poder absoluto. E o poder que os seres humanos recebem deve ser exercido debaixo desse domínio divino. Quer dizer, deve ser exercido de acordo com a justiça que esse Deus estabelece. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes, diz Daniel, significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. De novo aqui, Nabucodonosor precisa compreender que o poder que ele exerce não é um poder absoluto, não é um poder que vem dele próprio, mas é um poder que Deus lhe concedeu, e lhe concedeu com o objetivo de promover o bem das nações que estavam debaixo da autoridade de Nabucodonosor. E aí Daniel oferece um conselho para o rei, um conselho que é, na verdade, uma crítica. Daniel diz, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Veja que interessante. Daniel aqui está se dirigindo a um rei pagão, a um rei que não fazia parte da nação de Israel. E quando ele fala sobre esse rei reconhecer o domínio do Altíssimo, ele retrata isso dentro da perspectiva de um governo justo, né? Então ele não diz para Nabucodonosor, né, você tem que se converter ao Deus de Israel, você tem que crer no Deus de Israel e se arrepender dos seus pecados. O que ele diz para Nabucodonosor, basicamente como governante, o que ele cobra de Nabucodonosor como governante é que Nabucodonosor deixasse os seus pecados, quer dizer, a sua opressão, aquilo que ele estava praticando e prejudicando as nações e prejudicando os povos, que ele praticasse a justiça e cuidasse dos mais fracos. Né? Então, Daniel traz para Nabucodonosor a perspectiva da justiça divina. Olha, é isso que Deus espera que um governante faça. É essa justiça que Deus espera que um governante exerça. E se você se arrepender da sua opressão, dos seus pecados, da maneira errada que você está tratando os seus súditos, e passar a tratar os outros com justiça, talvez continues a viver em paz. Então, talvez você não passe pelo juízo divino. Daniel dá aqui oportunidade para que Nabucodonosor arrependa-se da sua má política e passe a exercer a justiça como um governante, que era esse o seu papel, que era esse o objetivo do poder que ele havia recebido. A gente tem aqui mais uns 8 minutinhos, eu quero destacar mais um texto e depois trazer algumas implicações para nós. Então, uma outra cena muito interessante é a cena em que Lucas descreve a confrontação constante que João Batista fazia a Herodes. A gente tem que lembrar de novo, Herodes não é um governante judeu, ele está, óbvio, né, reinando sobre a região ali, que envolvia, pelo menos, né, a Galileia, a Judéia e assim por diante. E esse governante, que é um estrangeiro, que é um rei idumeu, esse governante é confrontado não apenas pela sua relação ilícita com a mulher do irmão, mas ele é confrontado também pelas coisas más que ele tem feito como governante. Então veja aí Lucas 3, 19 e 20. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Então, João confronta Herodes não apenas pela sua relação de adultério com Herodias, mas também pelas coisas más que ele vinha fazendo como governante. João, como profeta, confronta esse líder político pela sua prática injusta na liderança, na autoridade política que ele vinha exercendo. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que todo o poder emana de Deus, apenas Deus tem poder absoluto, ele concede esse poder aos governantes humanos, aos mais diversos governantes humanos, aos mais diversos poderes humanos,
com o objetivo de que eles promovam o bem, de que eles punam ou que eles refreiem o mal. E quando esses governantes humanos não cumprem bem o seu papel, eles são confrontados pelos seus erros e até mesmo julgados pelas suas injustiças. Então, quais são algumas implicações para nós pensarmos política? E aí, o ponto que eu quero destacar aqui é que nós precisamos olhar para a nossa vida política, para o nosso envolvimento político com esses fundamentos, com esses princípios em mente. Primeiro, somente Deus e nunca qualquer criatura possui direito soberano sobre o destino das nações, porque somente Deus criou todas as nações, sustenta o mundo por seu poder poderoso, né, e as governa por suas ordenanças. Então a gente vai se lembrar aí daquele textinho de Daniel que nós lemos, né? Só o Altíssimo é que concede poder e que estabelece governantes e destrona pessoas, né? Tira gente do poder. A gente vai se lembrar também, por exemplo, daquela conversa que Pedro e os demais apóstolos estão tendo com as autoridades de Jerusalém, quando elas proíbem os apóstolos e a igreja de falarem, de pregarem o nome de Jesus, e Pedro com os apóstolos vai responder essas autoridades, olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, quer dizer, o poder maior pertence a Deus, nós nos submetemos ao poder humano como um poder derivado de Deus, para a vida em sociedade, para organizar a vida em sociedade, mas esse poder jamais pode reivindicar para si um poder que só Deus possui. Tem uma citação aqui do C.S. Lewis que é bem interessante, quando ele fala que ele defende a democracia porque ele entende que nenhum ser humano pode ter poder absoluto sobre outros seres humanos. Ele diz assim, eu sou um democrata, ou acredito na democracia, né? Democrata aqui não é alguém que faz parte do Partido Democrata norte-americano, não é isso, mas é alguém que acredita na democracia, porque crê na queda do homem. Acho que a maioria das pessoas são democratas pela razão oposta. Uma grande medida do entusiasmo democrático provém de ideias de pessoas como Rousseau, que acreditava na democracia porque pensava que a humanidade é tão sábia e boa que cada um merecia uma porção no governo. O perigo de defender a democracia sobre tais bases é que elas não são verdadeiras. Descubro que elas não são verdadeiras sem precisar olhar para ninguém além de mim mesmo. Eu não mereço ter parte no governo de um galinheiro, muito menos de uma nação. A real razão para a democracia é exatamente o oposto. A humanidade é tão caída que nenhum homem pode ser encarregado de poder absoluto sobre seus iguais. Aristóteles disse que algumas pessoas eram adequadas apenas para serem escravos. Eu não contradigo, mas eu rejeito a escravidão porque vejo que nenhum homem é apto para ser senhor. Então, o único senhor absoluto, o único que tem poder absoluto é o próprio Deus. Um outro princípio aqui que a gente traz daquilo que nós lemos e estudamos é que o pecado no campo da política tem impedido o governo direto de Deus, né, que é o que acontecia no Jardim do Éden. Você não tinha um poder político no Jardim do Éden, você não tinha um ser humano governando sobre outros seres humanos, você tinha um ser humano encarregado como vice-regente dominar sobre a criação. A queda traz a necessidade do poder político, a queda traz a necessidade da autoridade civil, né? E por isso o exercício da autoridade tem como propósito a refrear a maldade humana. Então, a autoridade civil ela é dada como um remédio, ela é dada como um meio de refrear a perversidade humana e organizar a vida em sociedade, para que a vida em sociedade não se torne um caos, para que a vida em sociedade não caminhe numa espiral degradante, né, cada vez mais para baixo e trazendo a humanidade à destruição. Então, há necessidade do poder político para refrear o mal e organizar essa vida em sociedade pós-queda. É isso que Gênesis 9, por exemplo, nos diz. Né? Você tem ali a instituição da autoridade humana em Gênesis 9, 5 e 6, para punir o mal, para punir, naquele caso, o assassinato. Em Romanos 13, Paulo reforçando a importância da autoridade para refrear a impiedade. Por fim, uma terceira implicação que eu queria trazer para nós é que, em qualquer forma que esta autoridade possa revelar-se, o homem nunca possui poder sobre seu semelhante, de qualquer outro modo, senão por uma autoridade que desce sobre ele da majestade de Deus. Então, o homem precisa sempre lembrar, qualquer ser humano que exerce o poder político, seja ele um prefeito, vereador, deputado, presidente, governador,
que essa autoridade é derivada e ele deve exercer a justiça, ele deve promover a retidão na sociedade e buscar o bem comum, porque foi para isso que Deus o colocou ali. Qual, então, é a nossa postura como cristãos diante desse tema da política? Alguns talvez perguntarão, né? Será que a gente deve deixar as coisas como estão? Manutenção do status quo? Não vamos mexer em nada? A tendência do mundo é piorar mesmo, Jesus está voltando, então vamos ficar na nossa, né? Vamos apenas pregar o evangelho, de fato, nós devemos pregar o evangelho, esse é o nosso papel principal, fundamental, como igreja, mas não vamos ter qualquer tipo de envolvimento político. Então, alguns dirão, deixa como está, e o nosso papel é apenas proclamar o evangelho, nós não devemos nos envolver com o poder da vida em sociedade, ou não devemos ter nenhuma influência naqueles que governam, né, ou que exercem o poder político. Outros, talvez, alguns cristãos, falarão de uma revolução social, que nós devemos promover algum tipo de revolução e buscar, por meio da política, então, trazer a redenção da sociedade ou da comunidade em que nós vivemos. Outros dirão que nós devemos nos isolar desse mundo e viver, né, em comunidades cristãs isoladas, cada um no seu cantinho ali, sem tocar, né, ou sem ter qualquer tipo de contato com esse mundo mal. Mas me parece que, ao olhar para os textos que nós lemos e estudamos, que Martin Lloyd-Jones resume bem a maneira como o cristão deve se envolver com a política. Ele diz assim: você nunca poderá produzir cristãos pelas leis do parlamento, nunca poderá cristianizar a sociedade. Não obstante, o governo, a lei e a ordem são essenciais, porque o homem está em pecado, queda, e o cristão deve ser o melhor cidadão do país. Entretanto, como todos são pecadores, a reforma é legítima e desejável. O cristão deve agir como cidadão e fazer sua parte na política e noutras questões, a fim de conseguir as melhores condições possíveis. E aqui eu quero parar o compartilhamento. Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aí. Joia, Guilherme estão aí. Mas pensar, né, que nós não devemos ver a política como algo sujo, como algo impuro. É um bem que Deus concede para a vida em comunidade pós-queda, e os cristãos deveriam, então, exercer o seu papel político da forma mais sábia e consciente possível. Né? Isso implica, por exemplo, desde em quem você escolhe votar, em quem você escolhe como seu deputado, como seu vereador. Agora a gente vai ter eleições municipais. Né? Muita gente, às vezes, nem pesquisa direito a pessoa que vai votar, né? O meu pai ou o meu tio falou que esse cara aqui é legal, então eu vou votar nele, mas nem sequer busca se informar quais são as propostas desse candidato. Talvez se a gente perguntar aqui, fizer uma enquete no nosso chat, né? Quem foi o deputado federal, estadual que você votou na última eleição, poucos vão se lembrar. Quem foi os senadores em quem você votou aqui em São Paulo? Né? Então, muitas vezes nós abdicamos da nossa responsabilidade política, deixando, por exemplo, de avaliar com seriedade, com cuidado, quem são aqueles candidatos que nós vamos escolher, né? Ou deixamos de exercer o nosso papel como cidadãos, cobrando dos nossos políticos o exercício da justiça. Eu lembro de situações em que, quando estava esse tema aí de uma lei, que era quase que uma lei da mordaça, né, em que os pastores não poderiam, foi em 2006 essa lei, se não me engano é o PL 122, né, em que os pastores não poderiam se pronunciar sobre questões como homossexualidade. Basicamente, se eles se pronunciassem ou trouxessem a perspectiva bíblica, eles poderiam até mesmo serem presos, né, e muitos cristãos se pronunciaram naquele momento. Essa é uma maneira da gente exercer de maneira responsável, de maneira respeitosa sobre os políticos que nós elegemos, por exemplo, levando eles a lutarem pela liberdade religiosa. Né? Nós não estamos querendo limitar a liberdade do outro, mas nós também queremos que os cristãos e que qualquer outro religioso tenha a possibilidade de dizer aquilo que pensa, de dizer aquilo que crê, mesmo que nós discordemos. Então, essa é uma maneira também de nós nos envolvermos como político. E, por último, eu diria que nós precisamos de cristãos
que se envolvem com política, não porque eles querem trazer o reino de Deus por meio da política, mas porque nós precisamos de bons engenheiros, nós precisamos de bons médicos, nós precisamos de bons professores, e nós precisamos também de cristãos que exercem o seu papel político com sabedoria, buscando o bem comum, buscando aquilo que é melhor para a sociedade, não para beneficiar o grupo X ou Y, mas como cidadãos conscientes do seu papel e do seu dever. E nenhum cristão está obrigado a votar em irmão. Ou seja, se eu tenho 2 candidatos, eu lembro dessa situação desse pastor que pediu para que eu aconselhasse o pessoal da minha igreja a votar nele. Eu não sabia nem qual era a proposta política desse cara. A única proposta que ele falava era que, olha, eu vou trazer benefícios para a nossa denominação, né? Então não é esse o papel que o político tem. Nesse caso, eu prefiro muito mais, como Lutero, né? Preferia ser governado por um turco pagão do que pelo Papa, né? Então é melhor nós termos políticos que, mesmo não sendo cristãos, entendem bem o seu papel e vão buscar o bem comum, do que termos cristãos na política que estão ali apenas para beneficiar o grupo X ou o grupo Y, em vez de buscar o exercício da justiça, ou o cultivo da justiça na sociedade que nós estamos, tá bom? Obrigado, pessoal, pela paciência e por acompanharem os vários slides aí na sequência, tá bom? Obrigado, Leandro, obrigado, Guilherme, aí, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho a perspectiva bíblica sobre política. A gente que agradece, Thiago, a gente que agradece, foi muito bom, sei que o Guilherme também está aí, vou acompanhando aí as manifestações, tanto do pessoal ali no YouTube, como também vendo aí o Guilherme balançando a cabeça, concordando, a gente participando aí, mesmo que dessa forma, né? Mas muito obrigado por toda essa apresentação que você nos colocou aí sobre esse papel. E quando a gente olha para esse papel, a gente vê a importância que a política tem realmente na nossa vida e tem na nossa sociedade, e tem no papel que o cristão tem que ter de promover esse tipo de política, né? De promover esse bem-estar, esse cuidado, porque geralmente quando a gente, realmente, como a gente falou no começo, quando a gente fala de política, a gente fala sobre as discussões, né? A gente fala sobre os problemas, a gente fala sobre as ideologias, mas a gente não se coloca em como nós estamos agindo para o bem realmente da sociedade, e como a igreja, que somos cada um de nós, né? Somos nós, podemos realmente e devemos agir nessa questão. Eu sei que o Guilherme tem aí algumas perguntas. Guilherme, quer começar aí fazendo algumas? Quero. Primeiro, eu achei muito legal, Thiago, a ideia que você trouxe da política, como de nós fazermos políticas de uma postura humilde, de colocar o ser humano no lugar dele. Muito, muito acertada essa visão, que a gente precisa combater essa cabeça de Rousseau aí, que dizia que o ser humano é bom, que a gente tem que acreditar no ser humano como bom. Porque se a gente olhar para a Bíblia, não é o que a Bíblia diz. Eu lembrei, assim, o pessoal comentando nos chats do YouTube, que citando o exemplo de José no Egito, citando o exemplo de Moisés, citando o exemplo até de Samuel. Aí eu lembrei que eu estava lendo Samuel esses dias e vim aqui para o texto. 1 Samuel 8 fala assim, ó, quando Samuel envelheceu, ele nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho se chamava Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos dele não andaram nos seus caminhos. Se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Então a gente acha que, assim, filho de Samuel, Samuelzinho vai ser. Não é verdade, né? Não dá para colocar. Tanto que a Bíblia fala, né, que cada um é responsável por si. Os filhos vão pagar pelos seus pecados e não pelos pecados dos pais. E você viu o filho de Samuel, cara, o homem, o cara, né? Assim, que ungiu Davi. Samuel intercedendo lá em Jeremias, ele falou que nem que Samuel e Daniel intercedessem eu ia ouvir. Então, sim, a consideração que Deus tem por Samuel, e os filhos de Samuel seguiram seu caminho, né? E perverteram a justiça, que nem os filhos de Eli, que faziam aquele monte de absurdo. Então, muito legal. E um texto que eu lembrei de Levítico também, só antes da gente começar com as perguntas, é assim, ó, você falou muito de Deus como governante principal, né? Ele como defensor da justiça. Deus como justo. Paulo trabalha isso em Romanos também, que você falou, né? Aí Levítico, lá no Pentateuco 19, né, que tem aquela série de leis, ele fala uma coisa assim que a gente às vezes passa batido. Deus sempre está preocupado bastante com os
indefesos, né? Com a viúva, com o órfão, isso é claro. Mas ele é preocupado sim com a justiça. Ele não é com Deus não trata com parcialidade. Isso é acepção. Olha só que fascinante isso. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres. Nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Então, eu acho isso, assim, é interessante. O Sayão sempre fala, né, que ler a Bíblia com atenção causa sérios perigos para a saúde. Nossa, porque essa ideia de não favorecer o pobre porque ele é pobre, por dó, e nem favorecer o grande porque ele é grande, aceitar suborno, as duas são rechaçadas, e o que Deus pede é justiça. Então, muito boa. E vamos tentar Perfeito, cara, né? É isso aí, né? Deus, ele... E aí a gente percebe que até esse... Claro, a gente fala de Deus cuidando do desfavorecido, não porque Deus ele tenha preferidos, né? Mas porque, geralmente, numa situação de tribunal, né, o desfavorecido ele estaria em desvantagem diante de um juiz que fosse corrupto, né, ou diante de uma autoridade que fosse corrupta. E aí, por isso que esse ideal do rei é o rei. Ou a gente até pensa na imagem da justiça, né, com seus olhos vendados. Né? Esse é o ideal do exercício da justiça. Né? Eu não julgo pela capa, né? Eu julgo, como governante, né, pelo padrão de justiça, pelo padrão de retidão. Muito, muito bem lembrado esses dois textos. 1 Samuel 8 tem um outro, aí continua, né? Porque ele fala do que o rei, segundo as outras nações, faria. Né? E aí, o verbo que mais se repete ali é o verbo lacar no hebraico, que é o verbo tomar. Né? Então, o rei vai tomar. E ali me parece que Samuel está descrevendo o rei segundo as outras nações, da perspectiva das outras nações, né? que era o tipo de rei que Israel queria. Né? E aí esse texto nos lembra que nenhum homem pode ter poder absoluto, né? Porque quando ele tem poder absoluto, ele olha para os outros apenas como meio para obter, para alcançar aquilo que é do seu interesse. Né? O rei Israel deveria ser diferente, deveria ser uma monarquia constitucional. Ele tem que ter uma cópia da lei para orientar e tem que deixar que a lei de Deus o norteie, né? Naquele caso do Antigo Testamento. Então, alguns pontos interessantes aí de 1 Samuel 8. Com certeza. É muito legal. Eu vou tentar pegar aqui, não vou conseguir fazer todas as perguntas que estão no chat aqui do YouTube, mas vamos pegar algumas aqui. O Áquila Nascimento, ele faz a seguinte pergunta, Tiago. Como interpretar o texto de Romanos 13 quando vemos que alguns governos portam a espada injustamente? Esse texto garante que essa injustiça, o governo cometer injustiça, nunca vai acontecer? Essa responsabilidade que Deus dá não é uma garantia de que o ser humano caído vai exercer da forma correta. Né? Então, infelizmente, a gente encontra líderes políticos, governantes de nações, muitas vezes usando a espada de maneira imprópria. Por exemplo, no caso em que pessoas são mortas ou são perseguidas, são presas, né? Às vezes mortas, literalmente a espada aí, né? Porque a vida é tirada de uma forma errada, né? O exercício errado do poder político. Então, o fato de Deus estabelecer a autoridade com um objetivo específico, né, ou com dois objetivos básicos ali, né, que é promover o bem e punir o mal, não quer dizer que o ser humano caído não vá desvirtuar esse objetivo ao exercer o poder que Deus lhe dá. E muitas vezes o que nós encontramos, tanto no Antigo quanto no Novo, é o governante, muitas vezes, pegando esse poder, assumindo esse poder e corrompendo esse poder, né, ou usando ele para um fim contrário àquilo que Deus havia estabelecido. E aí não é incomum também nós encontrarmos críticas a esses governantes. Né? Então, claro, cada um dentro do seu papel, mas, por exemplo, quando a gente pensa em Acabe tomando a vinha de Nabote
Na verdade, né, por trás de Acabe estava Jezabel ali, né? Acabe só foi lá e tomou posse da vinha, mas Jezabel montando todo aquele circo, né, toda aquela encenação ali, aquele teatro, e Nabode sendo condenado como tendo blasfemado o nome de Deus e sendo morto, aquilo não fica de graça, né? Quer dizer, na sequência Elias vem e confronta Acabe pelo seu pecado, confronta Acabe pelo uso errado do poder, da autoridade política. Então, a Bíblia, ao mesmo tempo em que ela estabelece o papel, ela também critica de maneira serena e de maneira correta quando esse papel é desvirtuado. Então, situações em que pessoas são perseguidas por sua fé, né? ou até mesmo nessa discussão aí sobre questões de gênero, sexualidade, por exemplo, não é papel de um governante punir criminalmente alguém por ser homossexual, por exemplo, não é esse o papel do governante. Aí, quando ele usa de maneira errada esse poder, ele usa esse poder de maneira equivocada, ele também precisa ser contido, precisa ser criticado pelo mau uso do poder. Há situações extremas, né? Pense, por exemplo, no Bonhoeffer vivendo sobre a condição do nazismo, tá? E o dilema daquele pastor, né? Da igreja confessante, daquela igreja que não se dobrou diante do poder nazista. Esse homem morre como Marte, né? E Bonhoeffer, o grande dilema que ele estava tratando é, poxa, eu estou vendo o exercício do poder dentro do meu país sendo desvirtuado para tirar a vida de pessoas, né? 6 milhões de judeus mortos aí na Segunda Guerra Mundial. Como eu, que sou cristão, devo me posicionar diante disso? Eu não vou fazer parte disso. Eu não vou me associar a isso. E pagou também um preço alto, pagou com a própria vida, né? Muitas vezes esse papel profético, aí a gente pode discutir sobre outras questões que ocorreram ao longo da história do Bonhoeffer, né? O plano para tirar a vida de Hitler e tudo mais, mas muitas vezes exercer o nosso papel profético de fazer críticas de modo sereno, quando o poder está sendo exercido da maneira errada, isso traz consequências, né? Isso traz também talvez até consequências em que a gente pague pela própria vida por não concordar, né, com desvio, né, ou com o uso errado do poder. Legal. Acho que pegando essa mesma linha do que você acabou de falar aí, que muitas vezes os governantes vão desobedecer a ordem de promover o bem e punir o mal, eles vão fazer justamente o contrário, né, que é a queixa do salmista do Salmo 73 lá, que fala por que o ímpio é louvado e é cada vez mais exaltado e o pobre e o justo não é, né? Uma pergunta minha, que eu tenho uma dúvida antes de voltar para as perguntas do chat, é quando vê esse tipo de governante, o mesmo Paulo lá de Romanos 13 fala em 1 Timóteo 2 que a gente deve fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Eu tenho bastante dificuldade de fazer oração por alguns políticos, cara. Sabendo que Deus conhece o meu coração, sabe? Porque é muito não difícil. Não ter o desejo de fazer uma oração imprecatória, hein? Exatamente, como o salmista muitas vezes faz. Mas como fazer isso, cara? Como entender esse texto e, assim, no todo da revelação bíblica? Uhum. Eu acho que até mesmo por saber dessa tendência humana pecaminosa de desvirtuar o uso correto do poder, que Paulo nos orienta a orar, né? Então, você tem um homem que está vivendo durante o período do Império Romano, né? Um cidadão romano vivendo sob o poder romano, e ele sabia que autoridades romanas tinham a capacidade de desvirtuar esse poder e usar de maneira indevida, até mesmo contra a igreja, né? Paulo sofreu perseguição, Paulo viu cristãos sendo perseguidos,
E aí o papel da oração é justamente esse rogo pela intervenção divina, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em Provérbios, esse Deus que move o coração do rei aonde quer, né? O coração do rei nas mãos do Senhor como o ribeiro, né? Que ele move onde quer. Quer dizer, essa crença que Deus pode mudar o coração do rei, de que Deus pode conceder diante desse rei favor, né? Que Deus pode trazer esse rei uma percepção dos seus pecados, uma percepção dos seus erros. É o que acontece com Nabucodonosor, né? Aquele rei extremamente orgulhoso, altivo, ele é humilhado por Deus, e como consequência dessa humilhação, ele reconhece no final do capítulo 4 que ao Altíssimo, ao Deus de Israel, ao Deus de Daniel, pertencem todos os povos. A gente não sabe quais são as implicações do restante do reinado de Nabucodonosor, mas o fato é que esse Deus ele tem poder para atuar na história, né? Até mesmo para tirar governantes que estão desvirtuando completamente a justiça. Esse Deus tem um poder que está acima do nosso. Às vezes a gente vai se sentir impotente, mas oração é essa lembrança de que existe um Deus que tem todo o poder e que pode alterar os rumos políticos de uma nação, que pode colocar governantes que vão promover a paz, que vão promover o bem-estar, que vão promover a piedade aí como essa liberdade religiosa, a tranquilidade, as pessoas poderem exercer a sua liberdade sem ter medo de serem perseguidos pelas suas convicções, né? Então, eu creio que a oração funciona nesse sentido, né? Nós, muitas vezes, nos encontramos incapazes e sem condições de mudar certas circunstâncias, mas sabemos que Deus tem poder, e nós nos dirigimos àquele que tem todo o poder, e nos dirigimos dizendo, Senhor, o Senhor está vendo o que esse governante está fazendo, né? Ele não está promovendo a justiça, ele está desvirtuando o propósito do poder político. Por favor, Senhor, faz justiça, sei lá, tira esse governante, muda o coração desse homem, né? Então a gente tem diversas histórias, diversas narrativas aí na história da igreja de pessoas que tanto viram Deus mudando o coração de governantes. Eu estava estudando a história de Adoniran Judson com a minha esposa, lendo um livro, uma biografia de Adoniran Judson, e como Deus muitas vezes concedeu a ele favor diante das autoridades, né? Conduziu certas situações para que o trabalho, né, da pregação do evangelho caminhasse naquele país. Mesmo a Birmânia sendo famosa, né, naquela época a Birmânia, hoje Mianmar, sendo famosa pela, assim, os missionários diziam para Adoniran, cara, não vai para a Birmânia, é furada, né, você vai morrer rapidinho lá. E como esse cara sobreviveu por tanto tempo e pôde ver a obra do evangelho se expandindo naquele país, um Deus que foi movendo o coração de governantes que eram famosos por serem cruéis, por serem caprichosos, né? Eu tinha um professor que dizia que o limite da autoridade, o Jairo Moreira, o Juliano vai lembrar, né? Vai de Romanos 13 a Apocalipse 13, né? Então, em Romanos 13, toda a autoridade é instituída por Deus. Em Apocalipse 13, a autoridade quer reivindicar para si o poder divino. Opa, então aqui você não pode, né? Tem limite o seu poder. Então vai de Romanos 13 a Apocalipse 13. Bacana, muito bom. E a gente, pensando nisso, a gente lembra até a própria questão do propósito da oração, né, Thiago? Porque às vezes a gente, por mais que a gente saiba, a gente acaba colocando a nossa pauta na nossa oração, né? E a gente acaba colocando os nossos desejos particulares e pessoais na oração e esquece que a oração ela tem a ver com essa consonância com o próprio coração de Deus, né? Em colocarmos diante dele essa questão da própria situação que está acontecendo para que aquilo passe a ser de acordo com aquilo que é a vontade dele em relação à própria política, né? Então a gente deve sim orar, é claro, para que possamos ter paz, isso não é errado, na verdade é bíblico, a gente possa até orar por isso, mas quando a gente pensa nessa questão do orar pelo político, a gente já, de repente, permite que o coração se encha com as ideologias e com o pensamento negativo da política, e aí a gente quer orar com aquela vontade de que a nossa vontade, ou seja, de que a coisa exploda de uma vez, sei lá, né? De que a gente seja meio como os discípulos, vamos fazer cair fogo aqui, destruir, né? E
não percebe o próprio Deus da história caminhando dentro da história e desenvolvendo todo o processo, né? Sim. E esse objetivo da oração é delineado pelo próprio Paulo ali, né, em 1 Timóteo 2, né? Então, olha, para que a gente tenha a vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito, né? Então, não é para que o político faça a minha vontade, né, ou siga as minhas preferências ou o meu grupo específico, mas para que ele promova a piedade, o respeito, a tranquilidade na sociedade. Confiando, como você falou, né, Juliana? Descansando, porque tem esse elemento de 1 de Pedro, por exemplo, 1 de Pedro 2, depois o 4, né, o capítulo 4, vai falar sobre sofrer por fazer o bem. Então, o cristão também tem que estar disposto a, às vezes, pagar o preço por fazer aquilo que é correto diante de autoridades que são injustas, diante de autoridades que promovem o mal, né? Então, esse também é um desafio, né? Orando enquanto isso, né? Orando enquanto isso. Cara, esse para mim é um sinal mais evidente nessa esfera da política do agir da graça de Deus. Porque se a pessoa está confiando no seu próprio braço, é se comportar como Jesus, né? Ele tinha todo o poder para evitar aquela situação, mas eu vou fazer a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Dilé, eu tenho mais uma pergunta aqui. Dá tempo de a gente fazer? A gente está com 1h15 já. Vamos fazer mais essa e vamos ver. Pode ser, Thiago. Vamos lá. Então tá. Por mim aqui tá tranquilo. Vamos lá. Se vocês quiserem até meia-noite, a gente vai. Tô aproximando o microfone aqui para ver se o áudio fica melhor para o pessoal do YouTube lá. A pergunta é do Rafael Santana, que eu acho que tem a ver também com uma pergunta que o Aquila fez lá embaixo. Como defender pautas morais taxadas como religiosas em um país laico? Qual a diferença entre um país laico e um país ateu? Boa pergunta. O laicismo, né? E aí você tem, às vezes, perspectivas diferentes sobre o laicismo, sobre o Estado laico, né? Para alguns, Estado laico é aquele Estado em que a religião ela é empurrada praticamente para dentro dos templos. E às vezes o pessoal até contrasta um pouco a visão francesa do Estado laico com a visão inglesa, né? Então, na visão francesa é assim, o Estado laico é você, sei lá, portar o crucifixo apenas dentro da igreja. Você não pode ir para uma escola pública nem com o seu kippah, nem lá, sei lá, com o véu islâmico, nem com o seu crucifixo, porque o Estado ele é laico, então a arena pública não dá espaço para a religião. Mas me parece que isso está muito mais próximo daquilo que chamam, sei lá, de um Estado secularizado, né, que empurra a religião. O Donald Carson, ele tem um livro que ele usa o mesmo título de um livro mais antigo, mas em que a gente tem aqui em português, que é Cristo e Cultura, né, em que o Carson fala sobre esse processo de secularização. Quer dizer, o Estado laico não deveria caminhar nesse processo de secularização, como a gente encontra muitas vezes no laicismo francês, quer dizer, empurrar a religião para dentro da igreja, para dentro da sinagoga, para dentro da mesquita. Talvez um Estado laico ideal seja aquele, por exemplo, que a gente encontra. Eu lembro de uma reportagem, não sei se foi no jornal Hoje, falando de um parque, em algum lugar da Inglaterra, em que você tinha um palanquezinho. E as pessoas subiam naquele palanque, você tinha uns caras assim, barbudo, tipo de leão, assim, não sei se eram muçulmanos, se era o que é. E o cara tava lá, e o pessoal assim, todo mundo olhando para o cara em cima do palanque, olhando pro o pessoal olhando para ele, e ele defendendo as ideias dele, né? Depois subiu outro lá e falava também quais ideias ele acreditava. E todo mundo tinha liberdade para expressar aquilo que tinha de convicção, ou que queria ser o melhor para o bem comum. Então, me parece que o Estado laico não deveria impedir o livre exercício da expressão religiosa. Por outro lado, não deveria haver um Estado religioso, né, no sentido de impor a religião cristã, ou a fé cristã, sobre os outros. O N. Gruden, não sei quantos de vocês, eu estou com um livro aqui, esse livrinho aqui, Política Segundo a Bíblia. Ele fala sobre 5 ideias equivocadas da relação do cristão com a política. Ele fala que há 2 ideias erradas, né? Primeiro, que o Estado deve impedir a religião, né? E também de que o Estado deve promover determinado tipo de religião,
O papel do Estado, ele não é um papel religioso, ele é um papel que promove o bem comum. O problema é que existem algumas questões morais que nós, como cristãos, entendemos que se aplicam à sociedade como um todo. Então, por exemplo, Deus é um Deus que promove a vida, e Deus é um Deus que advoga, né, ou traz para si o direito de doar a vida e de tirar a vida. E que a autoridade, ela tem o único direito de tirar a vida, aí pode ter uma discussão aí sobre pena de morte, não quero entrar nisso, mas o ponto é que a autoridade já tem direito de tirar a vida em alguma circunstância aí, como punição de um crime. Jamais tirar a vida porque alguém está incomodando o outro, né, ou porque eu não quero ter responsabilidade sobre você como meu filho, então eu elimino você porque você está me incomodando. Então, se a autoridade governamental não tem esse poder, não foi dado esse poder por Deus a essa autoridade, então nós, como cristãos, devemos defender o direito que todo ser humano tem à vida e não de ser simplesmente eliminado, de ter a sua vida tirada. Então, existem alguns princípios que o cristianismo defende que se aplicam a todos os seres humanos, né, que são verdades assim fundamentais, universais. Então, e que tem influenciado a cultura ocidental. Né? Se a gente pensa, por exemplo, no assassinato como algo ruim, como algo errado, isso é fruto da influência cristã sobre a sociedade. Você quer ver um exemplo maravilhoso sobre uma boa influência religiosa, uma boa influência cristã na política? É o caso do William Wilberforce. Né? O William Wilberforce foi parlamentar britânico e foi um parlamentar britânico que lutou pela justiça na sua sociedade. Como é que ele fez isso? Trabalhando durante 20 anos seguidos, né, de 1787 até 1807, contra o comércio de escravos negros. Né? Foi assim que ele entendeu que ele promoveria a justiça na sociedade. Então, lutar contra a escravidão é uma implicação da convicção de que todos os seres humanos foram criados à imagem de Deus e que nenhum ser humano é inferior ao outro. Né? Então, nós queremos que esse princípio se aplica não só para o contexto da igreja, mas se aplica para a sociedade como um todo. Então, ele foi o principal responsável por lutar contra o comércio, né, de escravos no mundo aí, né, da Inglaterra, né, final do século XVIII, começo do século XIX, e também ele vai morrer 3 dias depois da Inglaterra aprovar a abolição da escravatura, se eu não me engano, é 1833. Né? Então, existem algumas verdades que se aplicam à sociedade como um todo. Né? E que são valores que nós cristãos devemos defender, não porque nós queremos o bem do nosso grupo, mas porque nós queremos o bem da sociedade. Nós queremos ver a sociedade prosperando. Uma sociedade, por exemplo, que tira a vida de um ser humano dentro do útero, é uma sociedade que daqui a pouco pode criar outros tipos de padrão, né, ou de critério para tirar a vida de outros seres humanos. Né? Eu lembro do Albert Mohler escrever um artigo falando, olha, numa sociedade onde o aborto é permitido, o que me impede depois de escolher uma raça específica, raça não, mas um tipo de grupo de etnia específico também para ser eliminado. Né? Então, certos valores são defendidos porque esses valores são importantes para a prosperidade da sociedade humana e para a preservação da sociedade humana. Não porque isso vai beneficiar o nosso grupo específico, mas porque vai beneficiar a sociedade como um todo. Então, pautas como fim da escravidão, defesa da vida intrauterina, né? Liberdade religiosa, cuidado com os necessitados, né? E outras coisas mais, são pautas que os cristãos deveriam defender, não porque beneficiam os cristãos, mas porque beneficiam e fazem a sociedade prosperar. Bom, isso muito bem mesmo. Acho que tem muita coisa para se pensar e para se interagir aí com tudo isso, porque geralmente a grande questão é o que nós como cristãos cremos e não o que a sociedade realmente
qual é o bem da sociedade, né? E aí, às vezes, a gente coloca até um certo legalismo, né? Vamos dizer assim, nós que eu estou dizendo, os cristãos, né? E às vezes até em cima de má interpretação do próprio texto bíblico, né? E aí há aquelas disposições de defender algumas questões que, na verdade, não estão ali em pauta realmente dentro da questão própria da vontade de Deus ou daquilo que realmente a fé cristã desenvolve. Guilherme, você tem mais alguma questão? Vamos. Eu sei que o Thiago falou que vai ficar até meia-noite aí. Todos vão estar nesse meu pique, né? Eu acho que o pessoal não aguenta, né? O pessoal fala, chega, deixa eu desligar logo isso daqui. Não, pelo vai contrário. longe. Pelo contrário, o pessoal está super empolgado ali, está participando bastante né? no chat, está Legal, gostando. Até perguntaram, Thiago, como fazer para seguir o teu perfil ali no YouTube ou nas redes sociais, porque o pessoal está gostando bastante, mas aí a gente pode falar na despedida aí, a gente pode Legal. falar mais disso. Ô, Dilean, a gente tem mais algumas perguntas, mas eu acho que é mais nessa linha, e eu preciso saber, assim, de você aí, se você acha que o tempo já foi, né? Porque a gente já está com 1h30 quase de live, né? Eu creio que o tempo, sim, já está realmente bem avançado, né? Só para avisar a todos, o livro que o Thiago sugeriu agora, há pouco, do Wayne Grudem, eu coloquei o link no nosso chat, tá? Então você pode clicar aí direto e você vai direto para a conta lá da Amazon, da sua própria conta da Amazon, para você poder fazer aí a compra do livro, tá? É um excelente livro. Guilherme, posso também indicar um outro livro aqui, aproveitar? Esse livro aqui do David Koyzis é excelente, Visões e Ilusões Políticas. Melhor, assim, o Wayne Grudem é muito bom para te dar a fundamentação bíblica, né, para refletir política, e o Koyzis vai analisar cada ideologia. Então ele vai analisar socialismo, conservadorismo, liberalismo e tal, e ele vai mostrar como cada ideologia política, até aquelas que talvez estejam mais próximas, assim, de alguns ideais cristãos, mas cada ideologia política é uma forma de idolatria, ele vai dizer, né? A gente não pode começar a pensar política a partir de uma ideologia específica, mas a gente deve pensar política a partir da fé cristã. Então, aí ele vai trabalhar nos capítulos finais com o conceito de esferas, né, do Abraham Kuyper, depois o Doerwer também vai desenvolver, e ele faz isso muito bem. Esse livro aqui é um livro para ler e reler constantemente, viu? Bom, vamos caminhar então para esse desfecho. Domênico, se você quer fazer de repente uma última observação e última pergunta, interagir com o Thiago, aí o Thiago pode de repente amarrar isso tudo aí. E depois, legal. Então, a gente também a gente quer orar pela vida do Thiago, agradecendo legal. Todo esse tempo, esse investimento aqui na vida do Integre, orar pelo ministério dele, pela família dele. Então, com a palavra aí, Domênico, para fazer começar, vamos dizer assim, rumar para esse nosso encerramento. Tá. Enfim, gente, a gente gostou bastante desse papo, eu acho que foi muito... foi uma introdução pelo tempo que a gente tinha, mas foi uma introdução, acho, muito esclarecedora e que instigou a gente para estudar mais sobre isso, principalmente aí com o material que o Thiago acabou sugerindo para a gente, que o Gileira já colocou também essa segunda sugestão de visões e ilusões políticas, já está no chat lá também para vocês darem uma olhada. E sobre o Ministério Integre, a gente quer convidar vocês a seguir a nossa página no Instagram. Só procurar a gente lá. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Não. Foi seguir a nossa página no Instagram, Ministério Integre, e o canal da IBNU também. Se vocês não forem inscritos ainda, é só apertar lá, inscrever-se, que vocês vão ser notificados de todos os vídeos, todos os estudos. Tem bastante conteúdo legal, bastante conteúdo bom, aula de filosofia e fé cristã, de interpretação bíblica, de hermenêutica, de geografia. Tem bastante coisa acontecendo. E uma última pergunta, Thiago. O pessoal perguntou assim se você é descendente de árabe no chat. Eu acho que não tem muita dúvida sobre isso, né? Não, então, de sírios. Sou descendente de sírios, sim. Sírios cristãos, é interessante. O pessoal que veio para cá era cristão. Tem uma porcentagem significativa, né, de cristãos tanto na Síria quanto no Líbano. E quando vieram para cá...
não eram cristãos protestantes, né? Não eram evangélicos, mas era já um grupo de sírios cristãos que vieram para cá. O que pouca gente sabe, às vezes, né? É verdade. Pouca gente sabe. Tiago, faz aí as suas últimas recomendações, as aplicações e as sugestões do teu material aí para a gente encerrar, e o Dilean encerrar com a oração por nós aí. Inclusive, Thiago, se você tem um canal também seu no YouTube, quiser colocar o pessoal te seguir, até alguma coisa assim, pode. Tá, joia. Em primeiro lugar, obrigado, Dilean, obrigado, Guilherme, obrigado ao pessoal do Integre pela oportunidade de compartilhar essa reflexão bíblica com vocês. Eu diria, né, que a aplicação logo mais nós temos as eleições municipais, pelo menos até agora estão mantidas para esse ano ainda, né? Então, faça isso com responsabilidade, não vote em qualquer vereador, veja as propostas que eles estão oferecendo, né, o que ele está propondo, o que ele está buscando. Não vote simplesmente em alguém por se dizer cristão, porque esse político se diz cristão, veja o que ele de fato está buscando para a sociedade. Não olhe para a política com uma visão negativa do tipo, nada vai mudar, coloque os nossos governantes diante de Deus, ore, como a gente lembrou aqui. Poucos de nós têm o hábito de orar pelos governantes, a gente sabe desse princípio, mas quantas vezes nós lembramos, por exemplo, de orar pelos nossos governantes nas nossas igrejas? Quantas vezes nós lembramos de orar pelos nossos governantes na nossa listinha de oração diária? Se você usa uma lista, ou se você se recorda de orar por esses governantes, para o nosso prefeito, governador. Você pode discordar das ideias de qualquer um deles, mas você precisa orar por eles e pedir para que Deus os guie, para que promovam justiça e paz. E por último, se você é cristão e se vê como alguém que pode promover o bem público e tem interesse em participar de política, cerque-se de bons conselheiros, cerque-se de pastores, de líderes cristãos que vão te ajudar a pensar a política de uma perspectiva bíblica e que vão te orientar para que você trabalhe em prol do bem comum e não apenas buscando o poder pelo poder, ou sei lá, achando que a política vai redimir a sociedade. Eu não tenho um canal específico, a gente tem um canal da nossa igreja, que é a Igreja Batista Nova Esperança. Então, se alguém quiser acompanhar lá, tem algumas pregações que estão disponíveis. Eu tenho gravado aulas também para alguns seminários, então você vai encontrar vídeos do Charles Spurgeon sobre Pentateuco, sobre continuidade no Antigo e Novo Testamento. E meu Facebook eu tenho só o meu perfil pessoal mesmo. Você colocar lá, acho que Thiago Abdala. Eu sei que existem vários Thiagos Abdalas, né? Por incrível que pareça, Abdala é que nem Silva, né? Nos países de fala árabe, então tem muito Abdala. Eu inclusive descobri que tinha um Thiago Abdala aqui na Zona Norte de São Paulo. Eu fui passar pela triagem de um hospital aqui na Zona Norte, esse Thiago Abdala também tinha passado, né? Então, eu sou o Thiago Abdala Teixeira Neto, mas tem outro Thiago Abdala que mora por aqui também. Mas você pode acompanhar lá, entrar, me adicionar, e lá eu compartilho, eu geralmente compartilho minhas leituras, algumas questões que eu estou estudando, aprendendo. Você pode acompanhar ali pelo Face, tá? Eu tenho Instagram, mas eu confesso que eu desisti do Instagram. Eu mal comecei, coloquei acho que duas fotos lá só. Então, eu não sou assim aquele cara vidrado em rede social, em YouTube, mas tem algumas coisas gravadas no YouTube. A gente está disponibilizando pregações agora de maneira normal, como é que eu posso dizer, rotineira, no canal da nossa igreja, das pregações que estão sendo feitas no domingo de manhã. Então, a gente já voltou aos nossos cultos presenciais, mas nós estamos gravando as pregações e disponibilizando ali. Então, se você quiser acompanhar as pregações, você pode entrar no canal da Igreja Batista Nova Esperança, e lá haverá algumas pregações e estudos da palavra. Ok? Não sei se tem mais alguma coisa, eu acho que não. Indicações de livros, esses 2 livros são muito bons. Tem um outro livro do Gruden, se vocês quiserem depois ir atrás, o Dilean pode compartilhar. Esse livro aqui, Economia e Política na Cosmovisão Cristã. Esse livro tem um capítulo muito legal, que é inédito até, porque eu acho que nem tem em língua inglesa esse capítulo escrito. A gente colocou aqui, eu fui editor desse livro aqui, a gente colocou a palestra do Gruden sobre protestos. O cristão deve ou não deve participar de protestos? Então, é um tema que exige um pouquinho mais de atenção e de conversa. Vale a pena ler o capítulo que ele escreve sobre isso.
Acho muito interessante. E tem um capítulo nesse livro, que eu falei aqui o livro editado pelo Michael Scott Horton. O livro se chama Religião de Poder, tem um capítulo escrito pelo Charles Colson, chamado A Ilusão do Poder. O Charles Colson é um cara que vale muito a pena ser lido quando a gente pensa em política, porque ele esteve envolvido, ele se converteu depois disso, e ele escreve bastante escrevia, né, porque já faleceu, sobre o tema da ilusão política, ok? Então, é isso. Obrigado, gente. Um prazer enorme estar aqui com vocês e participar desse tempo de reflexão. Obrigado, Thiago. Também foi muito bom para a gente. Realmente foi muito esclarecedor. Temos visto até pelo chat aí do YouTube a quantidade de pessoal colocando aí, agradecendo. Então, realmente, muito obrigado. Foi muito gostoso esse tempo. Foi bem agradável mesmo. Um bate-papo bem gostoso da gente fazer. Deixa eu orar, então, nesse momento para a gente encerrar essa nossa live. Orar pela tua vida, pelo ministério, orar também pelo Ministério Integre, pela IBNU. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor nos deu, onde pudermos conversar sobre esse assunto, que é um assunto importante, como o Thiago mesmo colocou agora há pouco. Este ano devemos interagir com essa realidade da política com os nossos votos. Pelo menos até agora tudo isso indica que sim. Então que o Senhor nos ajude, nos dando toda a sabedoria que precisamos para podermos votar de uma forma bastante consciente em pessoas que realmente têm buscado realizar aquilo que é o propósito da política, que é fazer o bem, trazer a justiça, tratar as coisas, né, as coisas da sociedade, né, o bem comum, com toda a seriedade que é necessária. Senhor, peço que o Senhor abençoe grandemente a vida e o ministério do Thiago, a família, a Fabi, as meninas, que o Senhor possa cada dia colocar a sua mão poderosa sobre a vida deles. Senhor, também abençoe o Ministério Integre, abençoe cada jovem que está conectado com a gente, que o Senhor mesmo possa cada dia ir enriquecendo o coração de cada um de nós com a tua palavra e com a tua presença. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Lembrando, pessoal, então só para a gente finalizar, que o Ministério Integre é um ministério de todos os jovens que querem participar. Então, se você quer conhecer mais do Ministério Integre, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp da Conexão. O número do WhatsApp está na descrição do vídeo. E aí você vai ter todas as informações que você precisa para entrar em contato com a gente. O Guilherme já falou, nós temos o Instagram do Integre, você pode nos procurar ali e também mandar um direct para saber um pouco mais sobre a gente. Nós temos 2 grupos que acontecem toda semana, um de segunda-feira e um de sábado. Então você pode ver aquilo que melhor se encaixa na sua agenda aí para participar com a gente. Sempre aí às 7h30 da noite, 7h30 da noite, segunda e sábado. Nessa segunda que vem nós vamos ter, inclusive, de uma forma bem especial, o missionário Rodrigo, que trabalha com universitários falando para a gente. Então, se você quer conhecer um pouco sobre esse trabalho com universitários, procura a gente no Instagram ou mande uma mensagem para o WhatsApp da Conexão para você ter o link e participar conosco desse momento muito especial. Pessoal, muito obrigado para todo mundo. Deus abençoe a todos. Nos vemos numa próxima oportunidade. É isso aí. Valeu, pessoal.